Olá pessoal, meu nome é Vitória Felice, fundadora do Esporte 360. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Hoje vamos mostrar como o esporte transforma vidas do tatame ao paradesporto. E para iniciar essa conversa, estão ao meu lado Thiago Valadão Fernandes, ele que hoje é treinador oficial da Seleção Brasileira de Cadetes e coordenador da Paja aqui de Atibaia. E ao meu lado também Maurício Felício, presidente da Associação Paradesportista de Atibaia, a APA, exemplo de superação no esporte paralímpico. Bom, para a gente esquentar um pouquinho aqui o nosso bate-papo, nossa mesa, Thiago, como que começou a sua história no judô e como que o esporte te levou aos níveis mais altos hoje, como incorporando a seleção brasileira e estando à frente aí do judô, representando principalmente a nossa cidade? Boa tarde, primeiramente, ao Maurício, a Vitória. Agradecer o convite, Vitória, tá? Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu tenho uma história longa aí com o judô, né? Desde os meus 7 anos de idade. Eu iniciei o judô em São Paulo, numa academia de bairro, na Lapa. O meu sensei dava aula na escola de educação física. Minha mãe era professora dessa escola. E ele, num dia no café, na sala de professores, lá na sala de reunião, ele comentou com minha mãe, fez esse convite e minha mãe achou legal a oportunidade e me colocou no judô. Então eu iniciei em São Paulo, treinei lá até mais ou menos 1996, 97, quando meus pais resolveram mudar para Atibaia. Nessa época em São Paulo ali o sensei já era um pouco mais antigo, né? O sensei Sérgio Akira, o sensei Oide. E eles já estavam tirando um pouco o pé, assim, dessa questão competitiva. Era um judô mais de formação, assim. E eles fizeram inúmeros atletas, né, que chegaram aí para a seleção brasileira. Tem o Sensei Floriano, que foi depois muito tempo treinador do Minas Tênis, ele que foi o treinador da Kathleen Quadros, que é a nossa primeira mulher medalhista olímpica. Então, é o sensei que foi formado lá na Academia de Iniciação em São Paulo. E aí nessa mudança para Atibaia em 97 foi onde eu conheci o Pi, né, o Pi do judô. Ele dava aula ali na antiga SCAT, né, que hoje se transformou, que é a APAJA, que é a Associação de Pais e Amigos do Judô de Atibaia. E quando eu mudei em 97, estava com 14 para 15 anos, então ainda tinha o sonho olímpico, me dedicava muito aos treinamentos, 2 períodos de treino por dia, musculação, alimentação, sono, tudo isso que rege, mas acabou não aconteceu, né? Não cheguei a virar atleta profissional, assim, não cheguei a pegar a seleção, disputei vários campeonatos paulistas, brasileiros, né, até nível nacional, assim, mas o filtro do judô ele é muito pequeno, assim, o funil é muito pequeno. E desde então eu virei a chavinha. Aí em 2000 eu entrei na faculdade de educação física. Quando eu vim para cá eu já tinha esse sonho de ser treinador de judô, de ser professor de judô, né? Mas nunca imaginava chegar hoje onde eu tô, né? Que é treinador da seleção cadete. Tô pelo 3º ano aí consecutivo. E desde então vim me preparando para isso. Então aí a gente criou o projeto Judô Socioeducativo, onde a gente atende hoje cerca de 1.100 crianças na cidade. A gente tem 11 polos espalhados, né, pela cidade, pelos bairros. E aí dessa quantidade foi saindo qualidade, a gente foi formando atletas, fomos
colocando atletas nessas seleções de base e através dessa constância, né, de resultado, de colocar atleta, de formar, veio esse convite da CBJ. Eu também me preparei bastante, sempre tive atualizado, fazendo os módulos, os cursos, né? Hoje a CBJ tem um departamento de educação onde você, como você quer atuar como treinador a nível nacional, você tem que cumprir ali os módulos, tem os cursos e tô aí até hoje. Então venho há bastante tempo aí nessa batalha. Você acha que o teu momento como atleta de não profissional para profissional foi... Você acha que teve algum gap, teve alguma coisa que startou isso, para você foi tranquilo? Porque eu falo, eu também sou atleta. Sim. E às vezes é frustrante pra gente, né? A gente entender que o caminho profissional às vezes não é pra gente. Exato. Mas tem algum gatilho que te fala, poxa, eu acho que aqui não era pra mim, eu acho que o caminho era outro. Eu acho assim, até um tempinho atrás, assim, se falava muito que o atleta de alto rendimento não conseguia ter uma vida paralela, tem que se dedicar só àquilo. E eu acho que eu não conseguia me dedicar só àquilo, eu nunca quis largar muito o estudo, sempre gostei de lidar com criança, então eu acho que foi meio natural, eu não sinto assim nenhum arrependimento, nada. Eu fui até onde dava, sabe? Eu falei, acho que aqui é meu limite, me entreguei. Eu sei que se eu quiser ficar daqui para frente, eu vou ter que sacrificar ainda mais coisas, mas eu via os atletas da minha categoria eram muito fortes, assim, já tinham um resultado expressivo internacionalmente. Que eu lutava na época na categoria do Leandro Guilherme, depois foi o Thiago Camilo, então assim, são multimedalistas olímpicos, mundiais. Então assim, o degrau tá bem alto, assim. Então, ou eu seguia para algum clube e tinha um papel secundário, assim, né? Ia ficar rodando a nível nacional, Panamérica, enfim. Ou eu tentava startar de outra maneira. E aí em 2003 eu estava no penúltimo ano da faculdade, surgiu esse convite do Pi para eu começar a ajudar ele a dar aula no clube, na academia aqui na associação, né, que era a antiga SCAT, hoje é a Paja. E aí eu falei, vou seguir esse caminho, vou tentar. Aí através da Secretaria de Educação, em 2003 também surgiu um convite, foi inaugurada a Escola Terezinha Cireira, né, lá no bairro do Caetetuba. E aí eles vieram atrás do Pi para tentar montar um projeto, né, que lá, se eu não me engano, ia ficar muito ocioso, as salas, a escola estava pronta, mas aí eles iam começar acho que só com o primeiro ano e depois desse primeiro ano essas crianças passavam para o segundo e assim que iam entrando. E aí a gente pegou uma sala lá vazia, enchemos de raspa de pneu, colocamos uma lona e eu comecei a dar aula para essas crianças no contraturno. Então quem estudava de manhã treinava à tarde e quem estudava à tarde treinava de manhã. E aí nesse primeiro ano foi um sucesso, a gente conseguiu ter quase cerca de 100 alunos ali, mas não tinha kimono, não tinha faixa, eu falei, não tinha nem tatame, era raspa de pneu e uma lona numa sala de aula. E aí com o tempo isso foi ganhando força, foi ganhando visibilidade, a gente foi vendo que deu certo, dali foram surgindo crianças que a gente conseguiu trazer para a nossa equipe de competição e aí a gente foi crescendo. Uma diretora foi falando para outra, aí virou, por que aquela escola tem judô, a minha não tem? Então isso foi virando um programa. Aí você falou que esse convite que vocês receberam quando inaugurou foi de quem? Foi através da Secretaria de Educação, de um funcionário que trabalhava lá, o Laércio, na época, e ele que fez esse convite. Aí ele ajudou muito nessa questão de iniciar o projeto, né? Aí a gente foi estudando, aí eu fui largando um pouco esse lado competitivo e também fui me profissionalizando nessa área. Então fui fazer gestão, fui fazer curso de direito trabalhista para entender como é que funcionava, fui fazer curso para entender como funcionava um convênio com a prefeitura e depois com o tempo veio o marco regulatório, que é a Lei 13.019, que hoje toca todos os convênios da prefeitura. Então eu fui me especializando em toda essa outra área, né? Então hoje eu vejo assim, hoje o judô do papel, ele tem
Se não tiver o mesmo peso que o judô do tatame, ele tá igual, entendeu? Ele tá, ou tá até um pouquinho mais. Porque se você não tiver o esporte ali do papel, né? Se você não tirar do papel, se não tiver como buscar o recurso, o Muito resto não vai difícil, andar. né? O recurso financeiro hoje, Exato. a gente fala que ele é fundamental para que o esporte caminhe, né? Exato. Eu vou manter mais uma pergunta, só para a gente aproveitar esse gancho. Claro. Em que momento que vocês se tornam formadores, né? Que é o selo do CBC. Isso. A gente sabe, eu participei inclusive de seminários do CBC, para que você forme atleta. Porque eu falo que você dá um degrau, né, que você sobe. Eu acho que isso muda um pouco o game. Quando você tem o selo de formador, isso também te carrega uma responsabilidade, eu acho. Em que momento que a Paja ela passa por isso e como que é ser, né, um profissional que forma atletas? Bom, hoje o judô de Atibaia ele é uma grande família e a gente tem muitos braços, né? Então a Paja ela é o órgão que viabiliza o recebimento dos recursos públicos. Mas a gente tem uma grande parceria com o São João Tênis Clube, também há muito tempo, onde o Pi também é profissional lá, acho que há mais de 30 anos. E então hoje a gente é federado pelo São João Tênis Clube, mas a gente tem essa parceria com a Paja. Então vivia perante a Federação Paulista de Judô, a gente é São João Tênis Clube barra Paja, barra Prefeitura da Estância de Atibaia. Então a gente formou um grande grupo onde cada um tem a sua responsabilidade. O selo do CBC ele vem através do São João Tênis Clube, porque hoje, como a gente participa das competições nacionais, a CBC tem um vínculo forte com a CBJ. E aí ela exige que, para participar das competições nacionais, como um Troféu Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Seletiva Nacional de Cadete, Seletiva Nacional Júnior, a Taça Brasil de Juniores, você precisa estar inscrito em algum dos programas do CBC. Então a gente inscreveu para estar cumprindo essa meta solicitada aí pela CBJ e CBC. A gente não recebe recurso da CBC, a gente não tem nada assim que vincule a gente à CBC. A gente fez só aquele cadastro eu não lembro se é clube aspirante, tem várias modalidades lá. É o que a gente fala mais básico. É isso, o mais né? básico. Porque o São João, hoje ele só tem, a página a gente só tem a modalidade de judô. Então exige para você receber mais recursos, que aí tem lá o direito das passagens aéreas, tem a questão até dos editais lá, que aí você pode receber para RH, para participar de material, você tem que se vincular, e aí tem uma mensalidade, né, que paga. E na nossa visão, por ter só o judô, isso não compensava na nossa realidade, entendeu? Porque como a gente tem esse trabalho de formação, a gente pega a criança lá no bairro com 7, 8 anos, vai formando ele, tem esse trabalho a longo prazo, até ele chegar num nível de CBC, virar um cadete, um júnior, ele já tem que estar com 16, 17, 18 anos para frente. Então, para a gente não compensa, entendeu? Ter esse caminho do CBC. E aí o clube, além de ceder o espaço, de fornecer lá o próprio Pi, né, que é professor, de estar nas competições de final de semana, o clube também viabiliza um recurso mensal para a gente, como se fosse essa parte da mensalidade que a gente pagaria para o CBC, e a gente consegue investir de uma maneira mais adequada à nossa realidade, entendeu? Do que o CBC proporcionaria, entendeu? Então assim, acho que o CBC funciona para alguns e para outros, dependendo aí da realidade de cada um, né? Então assim, não tenho nada contra, eu só acho que a gente adapta do jeito jeito que dá, porque couberem vocês. Exato, né? A gente tem leis de incentivo, tem um monte de coisa para correr atrás, mas Atibaia é uma cidade turística, não tem muita empresa, né? Então, às vezes a gente escreve um projeto de lei federal ou lei estadual, a gente está concorrendo com Pinheiros, com Minas Tênis, com Sojipa, então fica complicada essa concorrência, o próprio CBC, né? Se a gente pega os grandes clubes, eles vão falar, para a gente é muito bom, a gente consegue pagar o RH, mas eles têm um departamento que toma conta só de projeto. A Paja não tem um departamento que toma conta só de projeto, né? Sou eu que, além de dar treino, a gente presta esse serviço de RH, escreve projeto, presta conta. Então, assim,
fica meio complicado. Eu falei, é a realidade de cada um. Então acho que cada um tem que fazer o que dá dentro da sua realidade. E o que brilha aos teus olhos dizer que vocês são formadores de atleta? Não é nenhum resultado, né, de ele chegar nessa questão, virou atleta, foi para a seleção, foi para um campeonato mundial. Não, a gente, acho que o nosso principal papel ali é a formação global de cada pessoa, né? A gente sabe que a gente está lidando com o maior bem, a maior riqueza dos pais, dos familiares, né? Então a gente tenta pegar aquele aluno, porque sempre chega ali no judô e fala, ele é muito bagunceiro, ele é muito ativo, ele não para, e o psicólogo, a professora, a diretora mandou pôr no judô, que é para acalmar, que ele é briguento. E pra gente é um prazer pegar essas crianças e ver esse resultado, né? Porque o judô tem essa questão da disciplina, da filosofia, do respeito mútuo. Então, pra gente, é isso que a gente tem esse brilho nos olhos, que a gente vê a formação global dessa criança. A gente encontra ali na frente, né? Hoje tem aí 20 anos de APAGE, então já passaram muita gente ali na minha mão. Então, hoje a gente fica muito feliz de ver aquele que foi para a seleção, foi para um clube, mas também aquele que virou médico, aquele que virou advogado, aquele que virou arquiteto, né? Então, e eles vêm, conversa com a gente, agradece até hoje, sabe? Fala, nossa, isso aí que legal, ainda bem que você puxava a minha orelha, ainda bem que você me dava aquela bronca, né? E hoje a gente também vê um pouco dessa dificuldade com a mudança dessa geração, porque hoje um não vira, né, uma tempestade no copo d'água, vira um problema, né? E os pais também entendem dessa maneira. Então a gente tenta adaptar até o modo de falar hoje com todo mundo para... Não é como antigamente, né? Exato, né? Não que antigamente estava certo ou estava errado, né? Mas eu vejo que são mudanças e a gente precisa se adaptar, mas está mais difícil de lidar com isso, né? Sem extrapolar ali um pouco, às vezes até o tom de voz, né? Exato, tudo. Maurício, bora falar um pouquinho então? Vamos lá. Bom, me conta um pouquinho como que o esporte entrou na sua vida, como que ele foi parar e como que ele te guia hoje nos teus afazeres, como que ele participa da tua vida comum. Vamos lá, Vitória. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês no Atibaia TV. Muito boa sorte no seu novo programa. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história. Com 26 anos, eu fui agravado de uma forma muito mais severa, né? Uma doença chamada retinose pigmentar, no qual foi descoberto que eu iria estar tendo uma perca gradual de visão. Não se sabia nem que velocidade, nem como isso ia acontecer, porque por ser uma doença degenerativa, cada corpo absorve de uma forma, cada corpo vai reagir de uma forma diferente. Então a gente só tinha um diagnóstico que iria acontecer, né? Aí dos 26, quando a gente descobriu isso, até os 32, a gente fica assim, parado, esperando para saber o que vai acontecer com o corpo da gente, né? E com 32 ela já estava bem agravada, e aí eu fui atrás de alguma coisa para fazer. Eu queria fazer alguma coisa, minha vida... Eu só não tinha mais a visão que eu tinha, mas eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu descobri o esporte, que estava começando a ser desenvolvido aqui em Atibaia, junto com o professor Paulinho, o professor Felipe, na época. E aí eu cheguei lá com 32 anos, 100 e poucos quilos, e assim, e começamos esse trabalho. Aí depois de uns... E assim, é aquela velha história, a gente acha que sabe nadar, né? Aí eu fui lá, fiz um teste, aí falou, quem falou que você sabe nadar? Eu falei, eu sei. Eu falei, não, isso daí... Sinto muito, não compreendo. É só meu telefone. Desculpa. E aí ele... Tá, vamos começar um trabalho. E aí a gente começou um trabalho de aprendizado, de técnica, né? E aí a gente começou lá. Só uma pergunta. Não me diz que foi essa pessoa que te falou se você sabia nadar de verdade, era o Paulinho. Porque eu fui aluna do Paulinho e ele é um cara, assim, incrível, eu falo. Mas ele é muito duro, né? Ele cobra muito os atletas, mas ele é um cara, assim,
Impecável. Foi exatamente ele que me disse essa frase. Mas assim, uma pessoa ímpar, eu gosto Ímpar. muito dele. De Ele verdade, é de né? verdade. Ele é um cara humano, né? E me ajudou muito nesse trabalho dos primeiros 2 anos de trabalho. Ele foi meu professor, meu treinador. Me fazia nadar 2.000 de perna, 3.000 de braço. Ele Não. pisava na tua mão também, quando você descansava na borda da Sim, piscina? sem querer, mas ele falava que era sem querer. É sem querer, mas vamos lá, vamos, para aí não. Oh, desculpa, mas vamos lá. E isso aconteceu. Eu conheço essa tática. Então vamos lá. Aí eu comecei um trabalho com ele, aí depois veio o professor Felipe. Ele me acompanhou nos últimos de 2002, final de 2002 até 2017. Ele foi meu treinador, ele que me ensinou ao que é ser um atleta de verdade, né? Então vamos lá, o primeiro ano eu era o número 80 da lista dos nadadores do Brasil. 2 anos depois eu estava entre os 10, 3 anos depois eu estava entre os 5, 5 anos depois eu era o segundo melhor do Brasil. E eu agradeço isso muito ao professor Felipe, porque ele um dia chegou e falou para mim: Maurício, você não é a pessoa mais talentosa, mas assim, eu vi poucas pessoas nessa piscina com a sua determinação. Você não se atrasa em treino, não questiona treinamento, está sempre pronto, está sempre disposto a fazer por você e fazer pelos outros, né? Então eu vejo em você uma pessoa que pode chegar. E aí a gente começou em 2013, mais ou menos, 2013. Eu não sou muito bom com datas, sou péssimo, mas lá em 2012, 2013 a gente começou um trabalho sério, profissional, de nutrição. Treinei 4 anos com o professor Roger, um dos melhores preparadores físicos aqui de Atibaia. Fiz nutrição, virei realmente aquilo que eu queria ser, um atleta de alto rendimento. Em que momento aconteceu alguma coisa que te fez perder a visão, ou só foi o desenvolvimento de uma doença que veio, né, na tua vida, ou algum acidente de trabalho, você teve algum episódio que te fez, né, ter isso? Então, a retinose pigmentar hoje, ela ainda, depois de tantos anos, ela é um mistério para a ciência, né? Porque ela não tem um start. Pode ser uma queda, um bater de cabeça, pode ser um fundo emocional, pode ser uma luz excessiva. Então, ela está dentro do seu organismo. O que faz ela ter esse start e começar a devorar o seu sistema, a ciência não consegue dizer propriamente. Pode ser uma batida? Pode ser de fundo emocional? Pode. Então, quando não há uma explicação, a gente não pode afirmar que foi esse ponto ou aquele ponto que fez startar essa doença dentro do seu organismo, né? E como que você lida com isso hoje? Como que a deficiência é para você? Teve algum período da sua vida que você quis brigar com Deus ou com, seja lá, né, a tua crença, a tua fé, enfim, que você falou, poxa vida, porque eu quero virar as costas para isso, né? Como que você lidou com essa situação na tua vida? Então, eu acho que um amigo meu, João, disse: Maurício, quando a gente tem o diagnóstico e a gente tem a sentença, é como se fosse uma morte. Você imagine uma parte do seu corpo tá morrendo, mas você continua vivo. É um sentimento horrível. E aí a gente tem o questionamento: por que eu agora não sou mais nada, eu quero morrer junto com essa parte do meu corpo. Mas aí vem as pessoas que nunca soltam sua mão, né? Sua família, minha esposa, que me ajudou muito nesse período. E foi um período muito difícil, assim, de depressão. Eu fiquei catatônico, sabe? Um ponto das pessoas falar e você esquecer, ou você não lembrar mais que dia é da semana. O isolamento social, que você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, e você acaba se isolando, e isso faz muito mal para o ser humano. A gente não nasceu para ficar sozinho, né? Então a gente precisa ter pessoas ao nosso redor que são exemplos, que vão ter uma palavra amiga para a gente conseguir sair desse buraco, né? E essas pessoas, além, óbvio, dos meus amigos, da minha família, eu encontrei na APA essas pessoas que me ajudaram a estar superando esse pior momento da minha vida.
A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, né? E eu falei, você foi contra a ciência em muitos pontos, né? O que você poderia dizer, ser o segundo melhor nadador brasileiro, né? E o que você, o que te ensinou sobre disciplina e superação e você poderia contar para as pessoas, assim? Então vamos lá. Eu aprendi a nadar tecnicamente, a ser um nadador com 36, com 32. Com 36 eu estava disputando a seletiva da Paralimpíada do Rio. Então, no auge da minha carreira, entre 34 e 36 anos, eu acho que foi a minha melhor fase. Nessa idade, todos os atletas já estavam encerrando a carreira. Eu, no balizamento da seletiva da Paralimpíada do Rio, era o atleta mais velho do balizamento, assim, não é 5 anos, é 11 anos mais velho. Então, todos os atletas tinham na fase de 30, de 24, 25 anos, eu já tinha 36. E assim, e 10 anos num esporte de alto rendimento é muita coisa, é muita diferença, né? O treinamento no corpo de uma pessoa de 25 anos, ele age de uma forma, de 36 é outra. Mas, assim, com dedicação, esforço, abdicar, como o Thiago disse, né? Você abdicar de algumas coisas que são partes da sua vida, né? Comer um lanche carregado de bacon A atleta não pode muito, né? Não pode. Aquela proibido pela nutricionista, né, Thiago? Exato. Tipo assim, aquele chopinho com pizza no final de semana, não pode. No mínimo 8 horas de sono para você conseguir. O bom disso é que eu tinha uma idade madura, eu sabia o que eu queria, então eu abdiquei disso por um período da minha vida, assim, com muita facilidade. E assim, eu acho que com essa dedicação, os atletas hoje em dia conseguem ter uma carreira mais longínqua, conseguem chegar em alguns lugares com um pouco mais de idade. E isso é muito bom para o atleta, porque você chega focado, a maturidade faz com que você suba num bloco de partida e não tenha ansiedade, você sabe aquilo que você vai fazer, você está preparado. E quando você é mais jovem, eu acho que você não é tanto. Esse desequilíbrio emocional que o jovem tem, é difícil eles lidarem, né? Você sabe que por muito tempo a gente... vou sair um pouquinho do roteiro, que eu acho que esse é um assunto muito pouco falado. E eu vim do vôlei, né? Então, a gente sabe, como qualquer outro atleta, a carreira começa muito cedo e termina muito cedo. Exato. E o esporte, em relação a isso, é um pouco ingrato, né? E você não pega a melhor parte da vida, que é você ser experiente, talvez isso te traga melhores resultados, talvez se você pudesse continuar com a tua carreira. E muito se discute sobre isso, né? O atleta é velho... né, tem esse preconceito, será que de fato ele tem que continuar, não tem que se aposentar? E fala sobre também, você tem que aposentar na tua melhor performance, né, no teu melhor sucesso. Mas hoje a gente tem alguns atletas de alto rendimento, que são atletas de ponta, eu falo com propriedade do vôlei em específico, mas que nem a Carol Gataz, ela estava na sua melhor forma, voando dentro de quadra, e ela era uma atleta, assim, extremamente importante, uma peça fundamental, né, para as jogadoras em quadra, e ela era a cabeça do time. Então, eu acho que, Thiago, o que você acha disso? Assim, o que dentro do judô, né, como que vocês pensam hoje e como que a seleção talvez entenda o que é um atleta que está over, né, já passou, já está ultrapassado, se de fato hoje em dia ainda a idade é um tema que se fala e não tem o que fazer, como que isso é para você, assim? Não, assim, falando um pouco até do que o Maurício entrou ali, da questão de abdicar, né, que eu comentei, de abrir mão, além de você fazer isso jovem, você vai fazer tudo isso e não ter a certeza de que isso vai dar certo ou não. Acho que esse é o pior, essa incerteza, né? Porque não tem uma regra. Tem estudos, tem a ciência, né? E que todo mundo hoje tem acesso através do celular, de uma inteligência artificial, né? E você tem que pegar aquilo, estudar e adaptar para você,
né? E tentar executar a sua periodização, o seu treinamento da melhor maneira possível. E dentro de tudo isso entra ainda a questão que ele falou do sono, a questão da alimentação, fisioterapia, tem Tudo, tudo, né? tudo, é muita coisa. Hoje o atleta, Psicologia, né? Hoje é exato, muito a parte importante, mental, tá muito em exatamente, alta. exatamente. Então assim, hoje o atleta está dormindo, ele está treinando. O Exato. descanso dele é parte do treino. Sim. E acho que o pior dessa garotada nova é a questão de realmente fazer tudo isso, abdicar de tudo isso, deixar de ir para uma balada, para uma festa, para um aniversário, para um casamento, às vezes um namoro, né, que não dá certo porque está sempre viajando, está sempre competindo, e ele saber que isso ainda não é uma receita de bolo, que aquilo vai dar a certeza do resultado para ele, né? A gente tem atletas super experientes que com eles deram certo e a gente tenta passar essas palavras, né? Essa história que esse atleta viveu, porque eles falam, não, eu paguei o preço e valeu a pena, vale muito a pena, né? A hora que você está lá no pódio, isso realmente vale a pena. Mas voltando um pouquinho da questão que você me perguntou da idade, principalmente no judô, né? Eu tô na seleção cadete, então ali a gente tem alguns valores, né, que a gente gosta de trabalhar. Então no cadete que o atleta pode entrar com 15 anos, então 15, 16, 17 anos ele é o sub-18, que a gente chama de cadete. A gente procura, a gente usa uma palavra que é educação. Então a gente tenta educar esse atleta para que ele chegue no horário, para que ele seja organizado, para que ele respeite o colega, para que ele saiba conviver, apesar do judô ser um esporte individual, mas vai viaja em grupo, vai ficar num quarto, ele vai ficar em dupla, né? Então a gente tenta usar a educação, a gente bota essa palavra na frente. Aí quando ele passa para o sub-21, que é 19, 20, 18, 19, 20 anos, aí a gente começa a colocar um pouco da questão do rendimento. Né? No 18 a gente não cobra resultado algum dele ali, então a gente deixa bem claro isso, que a gente está ali para formar e educar ele, para que ele transite para o sub-21 melhor do que ele chegou no sub-18, e aí sim ali onde vai ter uma definição de carreira, se ele já vai ter algum resultado expressivo, e aí sim ele dá o segmento para o sênior, né? E aí o sênior, né, hoje o judô, o presidente que está na Federação Internacional, ele veio do tênis. Isso em 2009, se eu não me engano. E aí ele implementou a mesma questão do tênis, o ranqueamento. Então hoje todas as categorias de peso têm um ranking mundial. E aí para você pontuar nesse ranking mundial, você precisa participar das etapas internacionais. Então o atleta, ele faz um processo nacional para ele entrar nesse sistema. E aí, através da CBJ, ele vai recebendo as convocações, aí ele vai para um Grand Prix, ele vai para um Grand Slam, ele vai para um Campeonato Mundial, ele vai para um Open, aí tem Open na Panamérica, tem Open na Europa. E aí, dentro disso, diante do resultado, ele vai pontuando no ranking, porque dentro de 4 anos, que é o ciclo olímpico, ele tem que estar entre os 18 melhores do mundo para ele poder ir para a Olimpíada. E isso só vai um atleta por peso por país, né? Então, ele que conquista a vaga dele. Então, assim, se ele tiver 18, ele tiver 40 anos e ele conquistar a vaga, a vaga é dele. Entendeu? Se tiver 2 atletas, aí vai depender da política de cada confederação. Entendeu? Se a gente pega o Japão hoje, que é o berço do judô, normalmente entre os 18, eles têm lá 2, 3 atletas às vezes. E aí eles fazem uma seletiva entre eles. Ou usam um campeonato próximo da Olimpíada e falam, ó, esse aqui vai fechar a pontuação. Quem terminar na frente é o cara que está na Olimpíada. E você acha que existe um preconceito, assim, pela parte das confederações? Ou você acha que isso, talvez no judô, eu não acho que no seja? judô não, porque a gente teve a Kathleen que medalhou a primeira medalhista mulher, né, de esporte individual 2008 e ela foi medalhista por equipe agora em Paris. Entendeu? Então ela tá com 32, 33 anos, se eu não me engano. A Rafaela Silva, que foi campeã olímpica no Rio, tá brigando pelo ciclo de Los Angeles. Ela tá com 32 anos. Eu acho que Então isso vem não quebrando tem, um pouco, né? o que eu acho que acontece é que o esporte ele mudou muito a questão da preparação física, assim, né? Então a ciência, essa questão nutricional, hoje ela tá muito forte, assim. Então por isso que às vezes tu não fala, o futebol também não tá mais bonito.
Cara, é que tá todo mundo melhor fisicamente. Então, o cara que corria 6 quilômetros num jogo, hoje ele corre 12, 13, né? Então, não dá tempo ali de pegar, pensar, raciocinar com a bola. No judô é a mesma coisa. E o judô ainda, além da questão da idade, por exemplo, que você citou, tem a questão técnica, a questão tática. Então, tem aquele atleta muito forte que joga rápido, mas ele não é resistente. Aí, se ele pega alguém que não cai, atrapalha o jogo dele. Tem aquele cara que é derrubador, tem aquele cara que é forte e usa tática. Ele ganha de falta do outro, entendeu? Então, assim, vai da habilidade de cada um, né? Aí tem os pesos mais leves, que são lutas mais rápidas, pega os pesos pesados, né? Então o judô ele é muito democrático, né? Nesse sentido, assim. Então eu não vejo muito preconceito nessa questão do judô, não. Maurício, você acha que no esporte paralímpico, você acha que, né, tem essa coisa da idade, assim, ou você acha que o modelo paralímpico ele segue um padrão um pouco diferente do convencional em relação a isso? Ou você acha que não? E como que você pensa? Então, o movimento paralímpico, ele era, quando eu comecei, você via pessoas lá para atleta, a partir de 25 anos. Você tinha, então, um atleta de 30, 40, tinha. Hoje, você já encontra atletas que eles já têm a cabeça de atleta com 17, 18. A gente tem aqui em Atibaia alguns atletas que a gente formou lá na associação que com 12 anos eles já tinham o objetivo de ser um atleta paralímpico, porque eles viam na televisão, gostavam do movimento, eram reconhecidos por esse movimento que a gente começou. O caso da Bia, a gente começou um trabalho muito bom com ela com 7 anos, com 15 ela já era uma das melhores do Brasil. Então é um ambiente muito democrático, mas hoje, já vou falar para você, os velhinhos já não estão tendo chance mais, não. A molecada tá vindo com uma força aí que é absurda. A velocidade que eles têm, o tipo de treinamento que eles têm. Então, nós, os velhinhos, já não tá tendo mais oportunidade, não, viu? E você, como presidente hoje da APA, e trabalhar com pessoas com deficiência, né? Como que você acredita que o esporte transforma essas pessoas? De que maneira? Olha, é nítida a transformação que a gente tem nessas pessoas que chegam lá. Normalmente, eles chegam lá depressivo, quieto, calado, sem isolamento social, com a qualidade de vida muito ruim, porque não sei se o Thiago está vendo isso que está acontecendo. Eu estava conversando semana passada com a professora Fernanda a respeito da tela, da dificuldade que a gente está tendo de descobrir novos talentos. 8, 9, 10, 12 anos, porque a tela está se tornando muito mais atrativa para essas crianças do que ir para uma praça esportiva. E essas telas não traz disciplina para essas crianças. Traz aquela satisfação de estar ali, do joguinho, de bater o papo, mas... Só atrapalha, na verdade. É para resumir a história. Eu não queria falar isso. Eu falo que eu tenho 2 filhas pequenas, então é uma luta, né? Então, Exato. se eu pudesse deixar um conselho para os pais, cuidado com as telas. Ela está dificultando muito o convívio de... Eu não tenho filho, então não posso dizer, mas eu tenho sobrinhos, afilhados, a gente vê a indisciplina que a tela traz para essas crianças, né? E diferente das praças esportivas, que traz o convívio humano, o convívio social, a disciplina para esses atletas, né? Para essas crianças, então tomem cuidado. Mas voltando a essa resposta, eu esqueci qual que era essa pergunta. Não, era na realidade para entender se na modalidade paralímpica, né, existe essa questão da idade, Sim. né, a gente ainda... Se é ao contrário, né? Você falou, tem gente entrando com 25. A gente tá falando do judô, né, Thiago? Com quantos anos um atleta entra? Com Mais 7. novo. 7, né? Então, existe uma Ideal é diferença 7, grande. E é muito difícil você pegar uma criança de 7 anos e começar a aplicar disciplina neles. Na verdade, a gente começa com um trabalho social, dando pílulas daquilo que a gente quer que eles fazem, né? Até poder chegar na idade de 10, 12 anos, que aí a gente já começa um treinamento mais específico, um treinamento mais forte, contando com a disciplina do atleta para a formação dele no futuro, né?
Então você acha que, só pra gente, que assim, né, eu tô tentando trazer esse depara, né, da modalidade do judô, enfim, para o desporto, né? Então, porque para você formar um atleta, você tem que seguir, né, um rito e provavelmente, por óbvio, né, para o desporto também tem que seguir. E não sei se existem outros caminhos, porque existem, né, algumas questões à frente que pede que sejam mais tardias, né, essa formação desses atletas, né? Talvez pela parte cognitiva, ou porque ele precisa desenvolver algumas outras coisas, porque a deficiência ela vai vir mais tardia, né? Se existem esses impedimentos que fazem com que um atleta seja formado tardiamente. Não, assim, porque a gente atende dois tipos de deficiência, né? Aquele que nasce com alguma deficiência ou aqueles atletas que são acometidos de alguma doença, igual eu, mais tardiamente. Então é diferente esses dois tipos de abordagem, né? Se a pessoa chega lá com 20 anos, perdeu uma perna, perdeu um braço ou ficou cadeirante, a abordagem dele, técnica dos professores, é uma, né? Porque a gente já pode partir para o lado profissional do atleta. Agora, quando a gente já recebe uma criança que nasceu com a deficiência e está ingressando nesse movimento, o tipo de abordagem dele tem que ser diferente. Ou por quê? Se você começa a pegar uma criança de 8 anos e começa a aplicar treinamentos muito fortes nele, disciplina, regras que são difíceis de ser atendida, quando ele tem 14 anos, ele já não suporta mais isso. Então você tem que pegar leve nesse volume, nessa disciplina, até ele entender. Aí com 12, 13, 14 anos, você começa a abordar de uma forma mais profissional esse aluno, para que ele consiga ter uma carreira mais longeva, né? E como que o paradesportista ele consegue ter o acesso fácil ao esporte? Como que é essa ligação, né, do paradesporto de fato com o esporte? Assim, ele consegue acessar? Como que é esse movimento? Porque já existe uma dificuldade, né, da gente implementar, né, o esporte como um todo. Eu imagino que para o desporto deve ser 3 vezes mais difícil. São 2 pontos, né? A criança abaixo de 15 anos, geralmente ele é levado pela mãe. E eles chegam lá todo emburrado porque eles não querem estar ali. Então a mãe geralmente vai dar alguma coisa em troca para ele treinar e ali 2 vezes por semana, né? A pessoa de mais de 20 anos que chega ali, ele já chega com um foco já meio determinado. Eu quero uma qualidade de vida, aí, gostei, pessoas bacanas, eu quero ser um para-atleta. Aí essa formação já é um pouquinho mais fácil e um pouquinho mais dinâmica, né? Mas geralmente é esses dois públicos que a gente atende. E em relação ao acesso, hoje em dia, graças a Deus, a internet está aí, a parte boa dela, né? De informação. Então, quando você tem uma deficiência, você logo dá um Google ali, já acha o que você quer fazer. Hoje, as grandes redes de televisões estão toda hora mostrando alguma coisa do paradesporto, então acaba estimulando essas pessoas a estar buscando as praças esportivas. Legal. Tiago, a gente viu que recentemente você participou do treinamento internacional em Pinda, né? Isso. Conta pra gente como que foi essa experiência e depois conta pra gente também a sua indicação, a CBJ. Você foi observador dos Jogos da Juventude, né? Isso. E foi tudo em setembro agora, né? Foi tudo em setembro. Errada. Isso. Conta pra gente como que foi essa experiência. Bom, esse treinamento ele acontece já anualmente, né, no Brasil. Pinda hoje a gente chama que é a segunda casa ali do judô brasileiro. Ele tem um resort ali e fica bem localizado, então tem toda a infraestrutura lá, já tem essa parceria com a CBJ, acho que desde de Rio 2016 eles começaram a criar esse tipo, né, de parceria. Então o atleta chega no aeroporto, se desloca até Pinda e fica lá. Então lá tem o tatame, tem a hospedagem, tem a alimentação, então ajuda muito, né?
fica tudo concentrado ali, né? Então a logística facilita a questão de fazer Como se a fosse um lugar limpinda. de concentração, né? Um campo de Isso, exato. concentração. Então a gente Tá. utiliza muito lá, inclusive antes das viagens para todas as seleções, né? Todas as faixas etárias de seleções, o nosso período de concentração é lá. Então, recolher documento, principalmente quando viaja com menor, olhar se o kimono está em ordem, se precisa colocar algum pet, trocar, fazer esses últimos ajustes, né, do treino, ou dar alguma palestra até de uma questão de mídia, de uma questão de saúde da mulher, enfim, a gente utiliza todo aquele espaço lá, então é bem bacana ali, né? E aí o nosso gestor, né, do alto rendimento, que é o Marcelo do Teotônio, ele tem uma boa relação com todos os países, assim, né? E aí, não sei se vocês viram agora, ontem terminou o Grand Prix de Guadalajara e semana retrasada teve o Grand Prix de Lima. Então esses países vieram fazer essa aclimatação aqui no Brasil e ficaram direto para essas duas competições. Então veio o Azerbaijão, Alemanha, Canadá, Suíça, se não me engano tinham 11 países ali concentrados, Chile também, Chile, né? e aí o Brasil uniu o útil ao agradável, né? Porque aí conseguiu fazer um treino forte, também em Lima teve o Campeonato Mundial Júnior, então foi a concentração e o treino das seleções brasileiras júnior e sênior que iam participar do Campeonato Mundial Júnior e dessas duas etapas do Grand Prix de Lima e Guadalajara. Ah, então é como se fosse serviço para os Grand Prix e para os grandes campeonatos mundiais, é isso? Exato. Aí foi uma preparação. Então tava o Heidarov, que é o atual campeão olímpico da categoria 73, que ele é no Azerbaijão, o Kotsoyev, que é do menos 100 quilos, também estava lá presente, a Klinkate, que é do Canadá, que é campeã mundial, medalhista olímpica, a Boeing da Alemanha. Então assim, tava um treino top. E é uma coisa que acontece já na Europa, né? Essa é a nossa dificuldade como seleção da questão logística, porque na Europa esses eventos acontecem mensalmente, então eles vão para um evento lá, um Grand Prix, um Grand Slam, um Open, e após o término dessas competições eles ficam com treinamento. Então todos os países ficam lá treinando entre eles até quarta, quinta-feira e depois que eles voltam para casa. Então eles têm isso todo mês, e para a gente pela questão logística e financeira, complica, né? Porque o dinheiro deles é euro, o nosso é real. Aí o orçamento que a gente tem em real, a gente tem que dividir por 6 para chegar no euro, porque você vai comprar a passagem, ela é dólar, é euro. Né? Então, assim, trazer eles para cá foi um ganho enorme para a gente, assim, né? De experiência técnica e de convivência, de trocar ideia com os treinadores dos outros países, né? Entender como que funciona lá ao lado deles. Então, foi excelente. E a CBJ, nas categorias de base, né, a gente tem um programa que chama o Programa de Observação. Então, os Jogos da Juventude, quem realizou foi o COB, e aí toda a modalidade sempre convoca os treinadores das seleções ali daquelas faixas etárias para estar observando. No caso da CBJ, os Jogos Olímpicos, os Jogos da Juventude, ele já serve como o início do ranking para o ano de 2026. Então ali já foi a primeira competição para 2026, onde a gente começa a formar a equipe que vai disputar o Campeonato Mundial Cadete em 2026. Então ali já vale ponto no ranking e a gente vai lá já para ter esse primeiro contato, já observar, né, já está integrado ali. E no final de semana seguinte teve o Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15, que aí a gente também fez a observação da categoria Sub-15, porque quem é último ano, esse ano, né, 2025, o atleta é último ano de sub-15, o ano que vem ele vai ser primeiro de 18. Então ele já vai estar participando agora em dezembro da seletiva nacional, que vai também formar essa equipe que vai para o Campeonato Mundial em 2026. Então a gente já vai fazendo essa integração, né, de observação, de entender como que esses atletas estão chegando. Porque quem lutou o Mundial esse ano, provavelmente vai virar júnior, que é o último ano do sub-18. Então eles estão indo para outra seleção, e aí são outros treinadores que vão tomar conta, e a gente vai estar absorvendo isso. Por isso que eu falei lá um pouquinho atrás que a gente usa o cadete como formação e educação, que aí a gente já vai vendo desde os primeiros passos deles ali, como que ele se comporta na competição, como que ele age, né? Porque tem muita coisa que dá para corrigir ainda nessa idade, né? E até
A gente usa assim a questão do sub-15 ali, a gente tem que fazer eles gostarem do judô, né? Acho que até o Maurício falou, né, a questão de regra, porque senão, e ainda mais o judô que tem um agravante, né, que ele luta por peso, né? Então, antigamente tinha muito essa questão de se tirar muito peso para lutar, e a gente é muito contra isso, né? Porque uma criança de 13, 14 anos, você não sabe se ela vai ficar alta, baixa, magra. Então, assim, aí você vai lá, tira o alimento daquela criança que está na fase de crescimento. Então, ou às vezes de uma menina, né, que aí envolve outras questões, né, como ciclo menstrual e tudo mais. Então, você acaba perdendo o atleta por causa disso, né? Então, a gente tenta monitorar e passar essa informação, porque aí ali a gente também tem o contato com os treinadores desses atletas, né, que é do Brasil inteiro. E eles precisam bater peso, né? Exato, precisa bater E, peso. e tem essa pesagem, assim, Tem uma essa questão pesagem, de pesa um fato. dia antes, um dia antes da competição pesa, e no dia seguinte tem a pesagem aleatória, que aí ele pode pesar o peso da categoria dele mais 5%, né? Então, Tem uma gordurinha ali. Pra isso, ele tem a não... gordurinha, e esse 5% é um estudo, né? Que se o atleta tira até 5% do peso dele, não tem uma questão de prejudicar ele na questão de saúde, né? Por exemplo. Entendeu? Então, assim, é uma porcentagem razoável ali, que o atleta não vai ter nenhum perigo, entendeu? Não vai se machucar, não vai faltar algum nutriente ali para ele competir, né? Porque no judô o cara faz a competição no dia todo, então às vezes ele faz 4, 5 lutas. É diferente de um MMA da vida, de um outro esporte que o cara Tem uma treina, competição a é cada uma ano, né? competição e se ele vai lá ele faz uma luta, apesar de ter 3, 4 rounds, mas é uma luta, né? O judô não. A Olimpíada você decide a sua vida ali, o que você fez em 4 anos em um dia, né? Então, Que é o tempo todo. é o Você tempo todo, né? E ali, se às vezes você perde a primeira luta, você tá fora, você não tem nem repescagem, nada. Então, acabou. É bem complexo. E como que foi a sua segunda pergunta? Desculpa. Como que foi você receber a indicação na CBJ, né? Como que você recebeu isso, pessoalmente falando? Fiquei muito, muito feliz, assim, né? Eu agrego isso a um trabalho de muitos anos e de muita gente, né? Então, eu tenho esposa, tenho 2 filhos, né? Tenho o Pi, né? Que é meu professor aí desde os 14, 15 anos. Então, me ajudou muito nessa formação de tudo isso, né? Então, acho que o que eu não abdiquei para ser atleta, eu consegui abdicar para me tornar hoje o treinador que eu sou. E ali acho que eu já, como o Maurício falou, a gente já estava um pouquinho mais velho, né? Então, você vai controlando a ansiedade, vai tendo mais certeza do que você quer, sabe lidar melhor com as coisas, né? E aí eu fui correndo atrás disso. Então hoje eu estou muito feliz com esse cargo e entrego tudo, né? Hoje, esse ano mesmo, eu não sei quantos dias eu passei fora de casa. É uma agenda que você É tem uma que agenda cumprir, complexa. né? E não tem muito o que fazer. Ah, não tem o que fazer. Dos Jogos da Juventude, inclusive, eu tinha me inscrito para ser voluntariada. Que bacana. Eu não consegui por conta de agenda, acabou que eles me passaram, tinha sido aprovada, tudo, Sim. mas eu estava muito empenhada, né, de Sim. participar como voluntária para você entender o sistema, porque os Jogos da Juventude tem uma proporção gigantesca, né, as delegações chegam, são muitos atletas de vários Sim. lugares, e é muito sério o trabalho que o COB faz com isso, né? Exato. Mas eu não consegui participar, mas eu tenho certeza que de fato Sim. foi dias intensos, né? Sim. E principalmente quando você fica observando, você tem um trabalho, acho que dobrado para isso, né? Exato, ali estava eu e a Maria Portela, né, que hoje ela é a treinadora do feminino, e são 4 áreas de competição e a gente fica observando luta a luta, e ainda lá a gente faz uma estatística, né? Então a gente tenta ver o golpe que o atleta jogou, se foi em pé, se foi deitado, se ele conseguiu transitar. A gente faz um scout. A gente chegou a avaliar, se eu não me engano, nos 2 dias, quase 500 lutas. A gente conseguiu avaliar e aí tudo isso a gente faz um levantamento e no ano seguinte é apresentado no congresso técnico, né? Que sempre antes da competição tem o congresso para confirmar os atletas e tal. E aí a gente faz essa palestra apresentando, o ano passado foram esses os números do masculino, esse do feminino, né? A gente precisa melhorar isso, aquilo. E aí a gente vai juntando. E aí isso é feito um documento, né? A gente publica no site da CBJ.
Então, assim, é bem bacana, assim, o trabalho, né? E dá resultado, né? Porque a gente vem fazendo isso há alguns anos e esse ano a gente a gente teve o melhor resultado da história da seleção cadete, né? No Campeonato Mundial. Foram 2 ouros, uma prata e 2 bronzes e ainda ficamos em quinto no por equipe. Muito Que legal. foi na Bulgária em agosto. Muito Não. legal. Maurício, teve alguma história de algum atleta que te marcou dentro da APA, assim, que você fala, pô, esse aqui foi a menina dos meus olhos, ou alguma coisa assim? Sim, tem. Eu acho que lá todos os dias a gente encontra uma menina dos olhos da gente, alguém que nos enche o olho de estar ali. Mas eu acho que uma das nossas atletas mais promissoras que teve lá foi a Bia, né? Ela tá no Instagram aí como Bia Phelps. Então ela começou lá muito pequenininha, com 7, 8 anos. Hoje a Bia deve ter uns 20. E ela me chama de atleta raiz, fala que eu era o exemplo, que ela ficava me olhando na beirada da piscina, ver o que eu fazia, como eu treinava, porque ela me achava assim o máximo. Até se eu achar um atleta de verdade, você vai ver só que é diferente, né? Mas até hoje a gente se fala, ela foi formada aqui pela APA, né? Aí com 18 anos ela procurou um clube profissional, se não me engano ela tá no Praia Clube, se não me engano, onde ela recebe salário, onde ela tá mais próxima de estar dentro de uma seleção brasileira, que hoje em dia tem muito isso. Se você não tiver num clube grande, num clube forte, onde seu treinador tenha um trânsito dentro da seleção brasileira, você também não consegue chegar. Tem muito lobby hoje para você estar dentro de uma seleção brasileira paralímpica de natação. Então eu acho que a Bia foi uma das nossas meninas, assim, eu tenho muito orgulho. E ela sempre fala em todas as entrevistas onde ela começou. Acho que isso não paga, né? Não paga nem a medalha que ela coloca no peito. Acho que isso é fruto de trabalho, né? E muita dedicação para o atleta, né? E hoje ela, assim, galgou degrau muito mais alto que eu consegui galgar. Eu falo que hoje eu que peço pra ela tirar foto comigo. Bia, tira uma fotinha comigo, Bia. É assim, muito bacana esse contato. Maurício, como que você vê o papel da sociedade na inclusão por meio do esporte? Olha, hoje eu vou falar pra você, o que o Thiago falou hoje, você tem que tomar cuidado como você fala com um atleta, ou como você se reporta na hora de um treinamento, ou às vezes vem aquele ímpeto, né, de você fazer aquela correção ou falar logo. Hoje você tem que pensar que hoje o que era uma coisa normal há 10 anos atrás, hoje em dia já não é mais uma forma de se expressar, né? Então hoje é muito difícil, a sociedade está mudando muito e eu acho que alguns pontos mudando para melhor. Eu acho que o preconceito contra a pessoa com deficiência vem diminuindo muito. Hoje você vê em várias áreas pessoas trabalhando, pessoas buscando um lugar ao sol, como todo mundo, né? Ou com deficiência ou sem deficiência. Eu acho que tem o direito de chegar aonde você quer chegar. Às vezes você não quer fazer nada, mas é o seu direito de não fazer nada, né? Ou se você quiser ser um advogado com deficiência, um médico, um atleta, você tem esse direito, né? Eu acho que hoje a sociedade está muito mais preparada para absorver essas pessoas no meio, né? Você acha então que a sociedade ela vem fazendo um trabalho melhor talvez do que, sei lá, 20 anos atrás, quando a gente falava de pessoas com deficiência? Porque ainda assim, né, a gente saindo um pouco do esporte, a parte de acessibilidade já acho que é uma grande dificuldade ainda que a gente tem dentro das cidades, né? Eu acho que vem melhorando muito, inclusive eu ainda falo muito, não é mais o termo pessoas com deficiência, houve uma resolução que agora são pessoas com necessidades especiais, que eles falavam, saiu eu não sei onde foi que eu pesquisei isso, então agora o termo correto são pessoas com necessidades especiais. Pessoas com deficiência se tornou pejorativo, não pode mais. Então, olha, inclusive em documentos oficiais agora que você manda para alguns órgãos, eles estão devolvendo por causa do termo. Então a gente tem que tomar cuidado, mas não é crime, é só uma nova forma de se expressar, né, de se falar. Mas tem alguns outros temas, né, que
que foram corrigidos, né? Que nem a Paralimpíadas, agora é Paralímpica, né? Então, existem alguns termos também que estão tentando se adequar mais para deixar, acho que, né, um pouco mais acessível até para quem também tem, né, isso com ela. E falando sobre essa parte de comunicação, eu lembro quando eu era atleta, eu tinha, sei lá, 11 anos. E eu também tive técnicos como o Paulinho, que eu acabei de dizer, e meu técnico de vôlei era muito duro comigo também. E eu lembro que eu fiz uma partida muito ruim, de verdade. E ele falou, você hoje foi uma... E lançou um puta de um palavrão. Então, assim, né, eu fiz um trabalho muitos anos dentro de uma associação com 26 meninas, né, de vôlei aqui na cidade, inclusive. E eu não sou tão velha assim, mas eu senti uma certa dificuldade também de ter essa comunicação, né, com as novas gerações, porque, pô, pra mim é branco, preto no preto, não tem muito o que você questionar isso, né? Então, a maneira que você precisa se comunicar com a nova geração, acho que ficou pra gente, né, essa missão, assim, porque pra eles nada muda, né? Eu acho que essa responsabilidade é nossa, né? Como que a gente vai encontrar esse caminho, né, pra acessá-los. Exato. Inclusive, hoje a gente estava num trabalho num colégio, na parte de ensino médio, eu falei, poxa vida, eu não sei como é que vai ser a gente entrar em sala de aula, de verdade. Eu estava, assim, esperando o pior, né? Porque muito se fala disso. E a gente foi homenageado com palmas no final. Então, assim, eu acho que a maneira como você talvez traz esse veículo, como que você coloca as palavras, né, não parecer também às vezes tão banal que você vai comunicar com eles na mesma linguagem, enfim, eu acho que é isso, assim. E se você tivesse que deixar uma mensagem para alguém, por algum motivo, que acha que não consegue mais, Maurício, que mensagem seria essa? Independente de uma pessoa com deficiência ou não, eu acho que a palavra que eu mais gosto é não desista. Você pode fazer aquilo que você quiser. Então, é isso. Eu acho que a gente não deve desistir nunca dos objetivos que a gente seja ele qual for. Tiago, a gente viu recentemente que foram 9 atletas melhores do ano, né? 2024 entre feminino e masculino. Se eu estiver errada no número, você me corrige. Pela Federação Paulista de Judô. O que esse resultado representa, né, para a Paja, para a cidade? Porque a gente sabe que são quantos participantes na Paja, no total? Hoje a gente tem 2 projetos, né? Então tem o sócio educativo, que é o que a gente atende, a gente leva o judô para o bairro, né? Porque o judô, como eu falei lá um pouquinho atrás, ele é democrático. Então, às vezes, você tem um espaço coberto, você monta o tatame e você tem aula de judô. É difícil, que nem o esporte do Maurício Silêncio, não dá para levar uma piscina para o bairro. Sim. Né? Então, o judô ele tem essa facilidade de ter essa democracia. Então, nesse projeto hoje, em parceria com a prefeitura, né, através do chamamento público, a gente atende 11 bairros, né, 11 polos. Bairros são mais porque tem os polos que ficam entre os bairros, né? Então a gente tem 11 polos e a gente tem cadastrado 1.115 alunos que a gente atende nesse projeto. E aí, fora esse projeto, a gente tem o projeto que acontece pelo Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, que é a lei de incentivo ao esporte, né? Que é onde as empresas repassam uma porcentagem do ISS que elas teriam que pagar para a prefeitura. Na verdade, a prefeitura abre mão de receber uma parte desse ISS e repassa para a gente. Aí a gente tem cerca de 100, 110 atletas, que é a nossa equipe de competição. E aí vai do sub-9 ao sênior, e aí eles participam anualmente aí, desde campeonatos regionais até um campeonato mundial, como foi o caso do César, que foi para a Bulgária esse ano em agosto agora comigo, né? Então a gente tem quase 1.300 crianças, adolescentes, pessoas atendidas durante o ano de 2025. E eu falo isso, né? Eu te perguntei de número, né? Porque quando lá atrás eu estava iniciando no esporte, né? Eu sempre gostei muito do esporte, sempre presente na minha vida inteira.
E você vai entendendo que talvez você tenha 1.300, mas o que talvez se destaque de fato para a competição são 2, 3 ou 4. Exato. E isso, né? Sim, hoje, quando as pessoas vão falar, a gente tem um filtro, né? Então a gente tem 1.000 e a gente levou um para o Mundial. Porque também só cabe um, né? Não, você pode ter um por peso, tem os pesos masculino e Sim, feminino, mas né? cada, Mas né? nessa categoria só caberia um. Mas eu digo, né, pra gente filtrar ali e fazer e trazer. E assim, é um trabalho de continuidade, né? É uma preparação a longo prazo, né? Que a gente chama assim. Então o César hoje foi mundial e está com a gente aqui desde os 11, 12 anos. Né? Então assim, é um trabalho longo. E como Que que é foi muito, receber né? esses melhores dois, assim, Pra gente é muito gratificante, né? É muito legal essas premiações porque elas incentivam essa garotada, esses que recebem a premiação serve de exemplo, serve de exemplo para os que estão iniciando e estão vindo atrás. Como o Maurício falou da Bia, né? Que via ele lá treinando e ele serviu de exemplo, esses atletas aí são iguais, né? Servem de exemplo os demais e a gente usa isso, né? Como uma ferramenta de tentar motivá-los, né? Como hoje tem essa questão da tela que vocês tocaram há um tempo atrás. Então, assim, tá tudo mais complexo, mais difícil de lidar, né? E aí a gente tenta trazer todos esses exemplos positivos para essa garotada jovem. Não é porque o César foi para o Mundial, mas ele passou por um momento ruim, ele machucou, né? Teve que fazer fisioterapia. Então, assim, tem vários fatores que a gente não controla ali, né? Então, como eu falei lá atrás, a gente tenta trilhar e passar o melhor caminho para todo mundo. Não, nem tudo vão ser flores, né? Vão ter as dificuldades como na vida, como qualquer pessoa que queira seguir uma profissão. Um dia o trabalho vai estar bom, outro dia vai estar ruim, vai estar mais puxado. Enfim, mas pra gente como associação assim, só ver que a gente está no caminho certo e que a gente pretende dos 9 virar 20, 30 e cada ano melhorar, né? É isso que a gente busca. Não tá aqui no meu script de perguntas, mas eu acho que é legal a gente falar, pra gente depois encerrar. É como que você enxerga o patrocínio hoje, né? Como ele é importante para o esporte e como que você vê isso, assim, na realidade, no papel. Porque eu vim de uma associação, eu sei o quanto é difícil você ter patrocínio, investimento, recurso financeiro para a coisa rodar. E como que vocês conseguiram construir isso, como que é a relação de patrocínio, como que vocês entendem. Depois eu sigo para o Maurício, a mesma pergunta. Tá. Como eu falei, a Paja esse ano está completando 20 anos, né? Então é um trabalho de muito tempo, né? Então a gente está construindo isso há bastante tempo e aí acho que o nosso trabalho, a nossa transparência, a ajuda de vocês, né, da mídia, assim, é essencial. E isso que foi alavancando o nosso trabalho, né? E aí através disso a gente foi correndo atrás, batendo de porta em porta, né, mostrando o trabalho. Ó, a gente atende tantas crianças assim, assado, né? E a gente tem esse tipo de lei, dá para vocês ajudarem por aqui. Mas tem empresa que não recolhe ISS no município, você pode ajudar de outra maneira. Às vezes o Colégio Atibaia dá a bolsa para os nossos alunos, entendeu? Então assim, a gente tem vários apoiadores, vários patrocinadores, a própria prefeitura, né, que a gente não pode deixar de falar, sempre tá com essa lei de incentivo ao esporte que tem, ela é de 95, né? Então assim, é uma lei muito antiga. Eu acho que por essas pessoas que trilharam esse caminho lá atrás, que hoje a gente tem, né, um pouco, não digo de sossego assim, né, mas a gente consegue trabalhar melhor, né, consegue proporcionar uma atividade melhor. E aí a gente, como associação, a gente foi se estruturando, vamos seguir por esse caminho, ou vamos pelo aquele, né, uma coisa foi puxando a outra, e todo mundo se uniu ali e cada um foi fazendo um pouquinho. Então muita gente ralou, muita gente comeu o osso, né? E agora hoje a gente está conseguindo entregar o melhor para essa sociedade e é isso que a gente tenta também falar para eles, né? Não é, digamos assim,
jogar na cara e falar, ó, você tem isso, tudo de mão beijada. Não, mas, cara, você tem isso, valoriza, né? Tem lugar que não tem lugar que, meu, você tem que pagar a inscrição, você tem que comprar seu kimono, você tem que pegar seu carro e ir pra competição. E aí hoje não, hoje aqui a gente consegue oferecer tudo isso diariamente, inclusive nos treinos. A gente tem uma van que pega a criança lá no bairro do Tanque e traz pro treino. Acaba o treino, leva embora, entendeu? Então assim, a gente conseguiu estruturar e graças ao orçamento que a gente tem hoje, né? Hoje todos os patrocínios que a gente tem através da lei de incentivo, né? Que deixa que a empresa precisa entender que ela não está tirando um recurso a mais do que ela já pagaria para a prefeitura. É só uma porcentagem que, em vez de ela pagar para a prefeitura, está destinado a um projeto que ela consegue saber para onde o dinheiro está indo, né? E a gente, como associação, né, como OSC, a gente tem o dever de pegar esse dinheiro que é público e aplicar ele da melhor maneira possível, fazer ele chegar onde ele tem que chegar, né? Então é isso que a gente tem feito e acho que essa transparência, esse trabalho de muitos anos que a gente tem hoje, todos os patrocínios que a gente tem hoje. Maurício, pra gente, que eu acabei de tomar um pito aqui, sabe? Que eu acho que eu passei um pouco do tempo. O Kaká é bonzinho, fica de boa. Né? Pra gente fechar, assim, eu acho que depois são perguntas mais pontuais em relação a... pra gente encerrar. O que você acha aí dos patrocínios? Como que ele é importante, principalmente, né, para o desporto? Como que é isso? Vamos lá, o que o Thiago falou, questão de curso, de estudar, de saber como agir com dinheiro. A gente também tem duas fontes pagadoras, né? O termo de colaboração, que você pode ir até um ponto com esse dinheiro. Você pode investir esse dinheiro na base, na formação do atleta. Porém, você não pode gastar essa verba com o atleta profissional. Aí que vem a lei de incentivo que permite que você faça a formação desse atleta, que é pagar uma inscrição, uma viagem internacional, uma viagem nacional, uma hospedagem. Então essas duas leis, elas acabam se complementando e facilitou, né, a nossa vida, porque a gente que vivia até um tempo atrás só com o termo de colaboração era terrível, que você via o atleta se despontando, mas você não tinha mais um caminho para fazer a profissionalização desse atleta. Então acho que a lei de incentivo, essas pessoas que em 95, né, começaram a pavimentar essa avenida pra gente, hoje a gente segue nela assim, a passos largos e melhorou muito a formação desses atletas. E hoje a APA tem muito a agradecer ao Bourbon, Rotas das Bandeiras, FAAT, Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia, ao prefeito, porque sem essas pessoas a gente não conseguiria fazer com que o esporte se tornasse uma coisa tão grande em Atibaia, porque até um certo ponto o esporte ficou meio dentro da bolha, né? O pessoal mais classe A ficava na natação, porque era um esporte caro. Aí o pessoal do atletismo, mais o pessoal da periferia. Isso não tá certo. Eu acho que todo mundo tem o direito de experimentar todos os esportes, né? E assim, hoje a APA oportuniza para as pessoas com deficiência natação, atletismo, paracanoagem, profissionais de qualidade, transporte da casa até o centro esportivo, depois a gente devolve as crianças na casa, uniforme, as viagens e tudo isso através dessas verbas que a gente recebe. Então, hoje é muito importante a gente estar aí na luta, na batalha e não desiste. E é difícil a gente conseguir chegar no final do ano e prestar contas e fazer tudo certinho. Pro próximo ano a gente tá ativo e conseguir de novo, tá renovando e tá tocando esses projetos em frente. Agora 2 perguntas finais pra gente encerrar. É meio que é uma palavra, vocês respondem, o esporte precisa de... Constância. Maurício. O esporte hoje precisa de... acho que muito amor nas praças esportivas, sabe? Com carinho, acho que a gente consegue atrair essas pessoas para as praças esportivas e ampliar o nosso trabalho. Se as pessoas tivessem que lembrar de você, qual que é esse legado que você gostaria de deixar para o mundo?
acho que essa pergunta é difícil. Mas um legado de carinho, de amor, de acolhimento, de que a gente conseguiu através da modalidade judô, que me deu tanta coisa, né? Que é o emprego que eu tenho hoje, a minha família, tudo, que o judô consiga dar um caminho para essas pessoas, né? O próprio nome já diz, né? O judô é caminho suave, mas às vezes de suave não tem muito, mas que deixa um caminho, né? Para que elas cheguem aonde elas desejarem chegar. Maurício, sua mensagem está indo para um outdoor. E todo mundo vai ver essa mensagem do mundo. O que você queria que passasse nesse outdoor? Pô, esse cara aí foi um grande atleta e um exemplo pra mim. Gente, queria muito agradecer a presença de vocês nesse segundo episódio. É muito gratificante para mim, em especial, né, ter vocês ao meu lado para a gente falar tanto desse amor do esporte, quanto o esporte é transformação. E, por fim, vai acontecer o primeiro seminário interdisciplinar esportivo aqui na cidade, né, em parceria com a Atibaia TV e com a Unifat, dia 27 de outubro, às 19h30. A gente vai ter a presença, inclusive, né, do seu colega Daniel Dias, para falar um pouquinho de performance, superação, tudo que o esporte ele proporciona. É um evento gratuito e espero todo mundo lá. Vocês estão todos convidados. Maurício, eu até te peguei no pé, né, esses dias. E é o primeiro evento esportivo que vai acontecer aqui. Eu acho que a gente está sendo pioneiro nisso. A gente quer dizer que o esporte é um veículo. Sim. E não só sendo atleta. Foi o que eu te perguntei no início, né? O que te tirou do caminho. Mas ele também foi um veículo de trabalho, né? Você conseguiu trabalhar com o esporte, mas de uma outra maneira, né? Sendo um profissional da área. Então a gente quer falar isso, né, para essas pessoas, que é possível sim trabalhar com esporte de outra maneira, não só sendo atleta. E muito obrigada de novo pela presença de vocês, foi um prazer imenso. Posso só dar um tchau pra Claro, deixa as tuas redes sociais, onde a gente encontra o seu trabalho. Não, vocês mandar um beijo para algumas pessoas daqui, depois eles me cobram. Fala, foi lá e não falou de mim, né? Vamos lá, queria mandar um beijo para minha família lá na cidade de Ituverava, minha esposa Suzy, aos profissionais da APA que estão sempre lá todo dia, que não desistem, que fazem um belíssimo trabalho. Eu acho que eu não vou esquecer o nome de todos os profissionais para eles não brigar comigo. Ó, professor Ederson, professor Márcio Todd, professora Elaine, professora Fernanda, o nosso muito obrigado da família APA. É sempre um prazer compartilhar da Praça Esportiva com vocês e todos os atletas. Meu vice, Denilson, que sempre está na correria comigo, e todos os atletas da Praça Esportiva. Onde eu encontro o seu trabalho? Ó, vocês podem procurar por APA Campeã, que vocês vão achar Instagram, Facebook, aí nosso trabalho está por lá. E as nossas praças esportivas estão abertas para todos vocês com pessoas com deficiência ou para quem não tem nenhuma deficiência que queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho, apareçam lá. Thiago, tem alguma rede que a gente pode encontrar vocês? A gente tem a rede da Apaja, né? @Apaja Judô Atibaia. Aí lá tem também toda a nossa história, tudo atualizado, as postagens, tudo que acontece tá lá. Tem folder com horário dos locais, contato. É só procurar lá no Instagram que acha a gente lá. Eu também queria agradecer você, Vitória, o Kaká, pelo convite. Espero que seja um sucesso, né, o podcast aí, o 360, que vocês só tendem a crescer. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui podendo falar um pouquinho, né, do judô, da minha vida pessoal, enfim. Do evento, já estava sabendo também, o Pi já tinha convidado a gente, já colocou no nosso grupo, já obrigou todo mundo lá a fazer a inscrição. Infelizmente eu não vou estar no Brasil, tô indo pro Paraguai quinta-feira agora e volto só na próxima terça, né, que a gente vai estar indo no Campeonato Sul-Americano, que vai estar acontecendo lá. Mas toda a nossa equipe aí já está ciente e vão estar nos representando lá e espero que seja um sucesso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Vitória. Boa sorte.